Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, eu odeio esses episódios que a gente tem que falar coisas do governo. Imposto de renda de 2025, menos liberdade nas tuas criptomoedas. Comigo eu tenho o Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, mais uma vez, para quem não me conhece, @investidordesk, no Twitter, DSC, porque não coube descentralizado, mas, enfim, cara, eu vou te falar sério, eu até gosto desses episódios, porque eu sou até mais espontâneo, eu diria, mas, cara, não, porque assim, é bom para mostrar para o pessoal, né, algumas verdades que, assim, talvez a pessoa não percebeu, sabe? Eu acho que é importante a gente mostrar, né, com clareza certos detalhes, entendeu? Que precisa, né, de alguma atenção, talvez até algumas saídas, né, que o pessoal não tinha atentado ainda das possibilidades. Cara, e assim, eu não sei se você lembra quando surgiu a IN 1888, como ela foi defendida por alguns, dizendo, olha, agora é o governo brasileiro validando isso e regulamentando, então vai ter uma aceitação maior e as pessoas não precisam ficar com essa gray area judicial e tal, né, assim, contábil, né, de não ter onde declarar ou não declarar. E você vê, alguns anos depois, o quanto isso avançou e o quanto isso avançou no único sentido de taxar, e taxar até de maneira desproporcional aos outros investimentos. Então, assim, é mais, muitas vezes, do que outros tipos de investimento, de forma apenas claramente arrecadatória apenas, né? Não é uma coisa do tipo, vou equiparar isso a ações, vou equiparar isso a fundos imobiliários, não. Eu vou fazer isso além e vou taxar mais. É, 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 é aquela coisa, né, cara? Passa boi, passa boiada, né? É igual o pessoal que defende a reforma tributária, falando que pelo menos vai ficar mais claro quanto que eles cobram. Parece que o pessoal não aprendeu, né, ainda como é que funciona essas coisas, sabe? Aí vão ficar segurando isso, enrolando, até o momento que falar, então vai ser 40%. Então vai, sabe? E aí foi um monte, É. né? No final da brincadeira vai muito mais do que deveria só para ir alguma coisa. Não, cara, cada ponto que você paga um pouquinho a mais é força para um Estado, é coerção para um Estado, regulamentação não é bom para ninguém, é bom para um grupo muito específico de pessoas que atuam nesse mercado, é burocracia, é, é necessidade de uma classe inteira de profissionais como contadores, né, e afins, estarem classificando um trabalho burocrático desnecessário, né, aquele trabalho que gera PIB, mas não gera valor na sociedade. Né? Então, Sim. são todos esses tipos de coisas e formas que me entristecem pessoalmente, porque assim, a gente não está falando em geração de riqueza nenhuma, a gente não está falando em investimento nenhum, nem de soberania, nem de liberdade, muito pelo contrário, a gente está falando do quanto o Estado está avançando e retirando essas coisas dos indivíduos. Né? Cara, é complicado e a cada ano que passa fica mais difícil, né? Tanto que
Tá aí o nome, né, desse episódio, Imposto de Renda 2025. Mais um ano se passou, novas medidas surgem, nenhuma delas facilita, nenhuma delas desburocratiza, nenhuma delas pensa na sua liberdade como indivíduo ou permite com que você transacione ou acumule patrimônio ou abra empresas sem ter que pedir bênção a pessoas que nada produzem e apenas criam barreiras. Bom, é basicão, né? Acho que ninguém esperava tão diferente disso, né? Mas vamos falar um pouco, né, das coisas que estão surgindo, né, para o ano de 2025, para fins de imposto de renda no Brasil, que é E mudar que agora, né? que é o que atinge a maioria, né, da nossa audiência. Como sempre, né, como já foi deixado claro aqui, a gente não é contra você declarar imposto de renda, muito pelo contrário, a gente reforça que você tem que fazer o certo, faça o que te permita dormir bem, tá? Mas a gente também reforça que isso é uma medida extremamente coercitiva de controle. Então, assim, é uma coisa que foi feita para controlar você e as suas finanças e para poder, eventualmente, coagir você a pagar, entre aspas, né, a ter que entregar os impostos, né, porque é praticamente a mesma coisa que você ser roubado, né? Então, assim, a gente teve uma mudança esse ano, né, para fins de imposto de renda, algumas coisas básicas, né, igual mudam sempre, né, mas vamos falar delas aqui. Antes de começar, a gente tem que recomendar que você dê uma olhada no curso Fold, que a gente deixa aqui, produção nossa, a gente vem sempre atualizando e discute, conversa lá no Discord. O que acontece? Você precisa fazer um planejamento patrimonial para você não depender de nenhum estado, principalmente do Estado brasileiro. E esse planejamento patrimonial pode ser que ele inclua offshores, para quem gosta mais disso? Claro que pode. Só que às vezes, até fazendo dessa forma, você vai ter problemas, porque você ainda está no meio de estruturas que são consideradas fiduciárias. Então, a gente ensina para você uma gestão patrimonial com criptomoedas, algo fora do fiduciário. Além disso, a gente passa para você tudo que você precisa para você sair dessa mentalidade do fiduciário e começar a entender o mundo de outra forma. Um mundo onde você não vai conseguir ser, ou se for, vai ser muito mais difícil de ser cooptado, né, de ser sodomizado pelo Estado nesse tipo de coisa, né? Enfim, vamos começar a falar, né? Tem que estar de olho nessas coisas. Ou, né, enfim, ter entre aspas, uma vida dupla, né? Assim, não acho que seja ruim, não, cara. Também não. Não acho que seja ruim, não. Assim, não é uma vida dupla no sentido. Tipo assim, de você ter que ficar meio que escondendo. Mas você usar, né, alguns recursos para você, tipo assim, poder se precaver mesmo disso, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter que fazer uma gestão que vai envolver algumas coisas que são sabidas, né, por todos e outras coisas que não. Sim. Vamos lá? O que mudou esse ano? Cara, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode falar é o limite de rendimentos tributáveis anuais. O que acontece? Você pode ter certos rendimentos provenientes de N atividades, tipo aquele limite de ganho de capital, né? Uhum. E esse limite anual para rendimento tributável, para que você tenha que declarar, né? Porque você tenha que entregar uma declaração, ele subiu de 30 mil para 33.888. Subiu um pouquinho a mais, é interessante no sentido de para quem usa. Em dólar diminuiu.
Não, sim, não vou entrar nesse detalhe, né? Assim, na verdade, assim, a gente vai eventualmente entrar nesse detalhe. Se você só tem real, você tá errado. Tem muito episódio aqui para salvar a sua vida. Não, não, Mas, mas eu tô falando enfim. assim, né? Que a pessoa fala assim, você começou com uma teórica boa notícia, né? Aumentou de 30 para 33 mil, mas se você converte em dólar do que era ano passado para esse ano, caiu, né? É, Porque o dólar subiu mais que isso. exatamente. Enfim, para quem usa, né, esses limites aí para conseguir fazer uma estratégia interessante, né, de só ficar no limite para não declarar, mas conseguir justificar um aumento de capital, pô, é um limitezinho a mais que você tem, né? A gente tem estratégias que falam desse tipo de coisa lá no curso. São estratégias de elisão fiscal, né? Uhum. O mesmo aconteceu para o limite da receita bruta na atividade rural, que saiu de 153 mil no ano e foi para 169.440, 170 mil reais praticamente, tá? Então, quem também consegue usar esse limite para fazer algumas técnicas boas de elisão fiscal, o faça, porque a não ser que você goste, né, de sustentar políticos, né, viajando para lá e para cá e tal, aí é viável. Senão, evite pagar, né? Com Ah, certeza. outra coisa que começa a interessar a gente, também teve algumas mudanças acerca de negócio de imóvel e tudo mais, mas o que começa a interessar a gente já conversou disso em episódios para trás, falamos quando fizemos aula disso para o curso, era aquela mudança que teve acerca do que é o investimento no exterior. Até pouco tempo atrás não era assim e agora mudou. O que acontece? Para o governo, agora, as criptomoedas que você tem investidas que não estejam em corretoras nacionais são consideradas investimento no exterior. Exemplo. Se você tem criptomoedas na Binance, se você tem criptomoedas na Crypto.com, são corretoras estrangeiras, é considerado que você tem investimentos no exterior. Mas eu comprei o meu Bitcoin no mercado Bitcoin e saquei para minha wallet. Na sua wallet também é considerado investimento no exterior. Se não está dentro da corretora nacional, é considerado investimento no exterior. Por que eles fizeram isso? Porque na corretora nacional eles conseguem bloquear o seu dinheiro, é óbvio. Eles não vão falar isso, né? Mas é por isso. Uhum. Então, tudo que está fora disso é considerado investimento no exterior. E para fins de ser considerado investimento no exterior, você tem que atender às novas legislações e regras de investimentos no exterior. E a nova porcaria que surge é que agora você precisa declarar extra todos os lucros ou prejuízos que você teve com investimentos no exterior. É mais uma aba, são mais alguns dados para mais preenchimentos. É mais um trabalho, é mais uma burocracia que vai tomar tempo, que vai aumentar o custo do que você faz, seja lá o que for, etc. Tipo, vamos supor, você tem um Bitcoin e aí no começo do ano estava valendo 50 mil dólares, né? Vamos colocar em real, vai, 300 mil reais. E aí, isso em dia 1 de janeiro, e aí dia 31 de dezembro ele estava valendo 500 mil reais. Aí você tem que ir lá naquela aba e colocar 200 mil de lucro, é isso? É. Cara. Mesmo sem ter vendido. Mesmo sem ter vendido, é essa que é a grande questão. Porque no prazo, no fechamento do ano fiscal, ou seja, dia 31 de dezembro de 2024, né, ano passado, você fechou o ano com esse X de lucro. Então você declara que você fechou o ano com esse X de lucro. Entendeu? Que não, esse ano não vai ser tributado, né? Mas assim. Exatamente. Só para você ir se Eu ia acostumando, né? falar. Exatamente. Tipo assim, você que está nos ouvindo e está cético e acha que o governo quer o seu bem, ele quer o seu bem desde que você pague mais imposto. Essa que é a realidade. Então, assim,
você já vai ter que começar a informar o lucro. Não, 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 você não vai pagar, não. É só informar, pô. É só lançar um númerozinho lá. Não preocupa com isso, não. Entendeu? E tal. Até isso mudar. Foi o que a gente. Cara, é o que a gente tá vendo desde a IN 888, foi o que o Hugo falou. Então, assim, isso muito provavelmente se tornará no futuro uma justificativa para o governo começar a querer tributar os ganhos não realizados. Você ouviu a primeira vez aqui, tá? Mas, cara, convenhamos. Faz sentido que eles cheguem nesse ponto, sabe? Para que você está criando essa necessidade de fazer isso se você não tem intenção de taxar isso no futuro? Ué. Né? Cara, é o que a gente fala, assim, a gente fala mais isso no curso, né? Porque aqui é mais mainstream, então a gente evita falar certas coisas. Mas uma coisa a gente tem que, há de convir que essa burocracia, cara, essa trabalheira toda, ela aumenta o custo de, assim, ou faz que você tenha um contador, né? Ou ela inviabiliza, tipo assim, de você falar assim, cara, eu não vou nem comprar esse negócio porque vai me dar um trabalhão para declarar isso depois. Porque, tipo assim, eu entendo, você quer fazer o certo. Você quer estar de acordo com o que está, né, previsto na lei. Só que, porra, é tanto trabalho para você estar de acordo com a lei que você prefere nem fazer. E isso acontece para você começar um novo negócio. Isso acontece para você. Né? Ou falar, cara, tava pensando em comprar, mas, porra, com essa burocracia toda, nem vou. Exatamente. Então, assim, isso é um negócio que é impeditivo, eu diria, para você até, como é que fala? Criar patrimônio, né? Então, tipo assim, o patrimônio que você estaria criando, que você estaria, às vezes, começando a fazer, cara, você às vezes deixa de fazer porque, tipo assim, cara, é muito trabalhoso. E realmente é muito trabalhoso. Você não Cara, quem teria já pensou em empreender em áreas, certamente já deixou de fazer coisas por causa de regulamentação. Eu mesmo tenho uma clássica que eu queria fazer uma academia, um espaço de treino, né? Um barbell club que funcionasse 24 horas no Brasil, as pessoas tivessem senha de acesso e tudo, e é impossível, cara. No Brasil é impossível porque a regulamentação vai por um outro caminho, entendeu? Ela exige que tenha um profissional de educação física o tempo inteiro no lugar. Então, assim, o custo operacional disso aumentaria absurdamente, né? Exatamente, isso assim é uma coisa muito complexa. Para fins assim de finanças pessoais, por exemplo, você não tem esse problema, né, entre aspas, quando você nem declara, né? Não tô falando para você fazer isso, não, só tô falando que, tipo assim, quem tem dinheiro debaixo do colchão, não tem problema com declarar dinheiro debaixo do colchão, né? Porque não declara, né? Mas é complicado Declara de uma porque forma muito mais simples. Esse é o ponto. ou isso, né? Ou declara de forma simples. Você declara lá, tipo, o que você tem de coisa? Eu tenho dinheiro em casa, em espécie. Ponto final. Tá bom, beleza. É isso, tipo, é um campinho. Agora, você ir em todas as suas corretoras, e ponto por ponto, declarar, colocar que foi um ganho. Que ganho, cara? Você não vendeu, que ganho que é esse? Pô, mundialmente, o mercado de ações já se fala, né, assim, lógico que o Estado está tentando avançar nisso e tentar taxar ganho não realizado, que é um absurdo muito grande, mas é tradicional do mercado, né, do mercado de ações, você não ser taxado por ganho não realizado e nem precisar declarar isso. Você fala, tenho tantas ações de tal. Para que você vai dizer, tenho tantas ações de tal? E isso convertido nessa moeda aqui que você cagou o ano inteiro, governo, desvalorizou absurdamente e fez essa péssima gestão de guardião da moeda, cresceu numericamente tanto. Mas nem o meu poder de compra aumentou. Então isso não é ganho de capital, isso é empobrecimento.
Mas não, você é obrigado a fazer isso de uma forma... É isso que eu falo. É a não simetria. É você olhar isso e falar assim, não, eu quero mais informação. Eu quero ir além. Eu quero que você já comece a se acostumar com o fato de que o valor que você tem em criptomoeda é ganho, sim. E não que sou eu que estou destruindo a minha moeda. Então, esse falta de peso e de coisas que já mostram no meu ponto de vista, uma má fé e uma má intenção doente, coercitivo, sabe? Ah, com certeza. Tipo assim, convenhamos, cara, eles não. O objetivo deles é realmente ganhar dinheiro, né? Tipo assim, você Uma forma de assim, eu não tô nem tentando disfarçar, né? Eu vou para cima. Tô colocando aqui que é para você baixa a cabeça aqui, que eu vou colocar, vou te taxar e você vai se ferrar. É. Ah, é complicado, né? Assim, é bom para o pessoal ficar, né, atento, né? Por isso que a gente fala dessa grande questão dessa gestão patrimonial, porque assim tem ficado muito difícil, né, de você gerir patrimônio. E assim, é o que eu ia falar, né? Para fins de gestão patrimonial, de patrimônio pessoal, é até meio que mais fácil de você fazer, né? Essa gestão extrafiduciária, né? Que é o que a gente conversa bastante no curso, mas para empresas já começa a ficar mais difícil, né? Para empresas já começa a ficar mais complicado e tal. Então, cara, faz parte, né? É uma mudança que virá vagarosamente, a partir do momento que as pessoas começam a usar uh, os meios não fiduciários, né? Para começar a entrar numa economia mais cripto e menos fiduciária para se prevenir desse tipo de problema. Porque, assim, vai ter coisa, cara. Vai ter problema, terá choro e ranger de dentes, porque vai todo mundo entrar no tributo. E, assim, daqui a pouco, todo mundo é escravo, cara. É escravo. É trabalhar para 70% ir para o governo e você não poder fazer nada porque você é escravo da leizinha que está lá, né? Sei lá. Enfim. Isso é pesado, cara. Era uma discussão que nossos pais e avós não tinham, né? Essa tributação cresceu muito, muito rápido em muito pouco tempo. Exatamente. Tipo assim, e é isso que é o problema, né? O Brasil, pré-plano real, era 10% de imposto no geral, 10, 15. Nós já estamos passando de 40. Porra, eu diria que até mais, ou mais, né? Mas assim, oficialmente, número oficial, entendeu? Assim, número oficial saltou de 15 para 40 em 30 anos. É um absurdo. Número oficial, tá falando. É o governo virando para você e falando assim: nós praticamente triplicamos o tanto que a gente te taxa. Assumir, bater no peito e falar, e paga mais aí, porque a gente está aumentando. E não quer nenhuma medida da sociedade, porra, aí você tá de sacanagem, né, cara? É muito difícil. Sim, tá complicado, porque, né, o pessoal tá só afundando, né? Afundando nesse negócio. Não tem jeito. O Enfim. que mais que teve de novidade aí dessa desgraça? Vamos falando, né? Essa questão, né, que a gente estava falando, que o que você oferir de lucro no exterior, ele tem que, lucro ou prejuízo, né? Ele tem que ser informado. Ele vai ter que ser informado na aba de bens e direitos, tá? Só para constar, mesmo que você assim não acha que faz sentido, porque realmente não faz. Mas, enfim. Bens e direitos, caraca. Faz parte, né? Cara, palhaçada, aumento de burocracias desnecessárias, né? Então, assim, coisas que eu acho que são desnecessárias, mas, enfim, você tem que fazer. É basicamente isso, né? O que isso vai implicar é o que você, por exemplo, tem de dinheiro em
tais corretoras internacionais de cripto, né? E se você declarou, você vai ter que informar, então, o ganho ou a perda. Se você sacou para sua wallet e você declarou, você vai ter que informar o ganho ou a perda. Porque está declarado, né? Infelizmente, fazer o quê, né? É o custo do compliance, né? Então, você tem que atentar para isso. Uma coisa que eu queria falar até, né, que virou notícia, né, e que para a gente ficar dentro do tempo, o que acontece? A MetaMask, né, aquela carteira de criptomoedas, a gente já falou, já fez alguns episódios sobre, né, falta de privacidade. Tem até um módulo no curso Fold disso, né? Temos exatamente um módulo disso no curso, e assim, feita por uma empresa centralizada, mas ela é uma carteirinha Web3, conecta com muita coisa, né? Não te dá privacidade, mas te dá conectividade. E funciona só na rede do Ethereum e nas Layer 2, né? O que acontece? Muita gente usa, né, essa carteira para movimentar a cripto, né? Eu conheço pessoas que fazem isso e que fazem o uso dela para, tipo assim, fazer os negócios lá na Uniswap, fazer pool de liquidez, fazer esse monte de coisa, sabe? Tipo, swap disso, daquilo e tudo mais. Então fica registrado naquela carteira, né, no endereço daquela carteira, que você teve essa movimentação disso, daquilo. E agora a MetaMask, né, ela fez uma parceria com uma empresa de impostos, né, em cripto, e lançou tipo assim, deixa eu achar o nome do negócio. Acho que é Tax Hub, isso. MetaMask Tax Hub. É ridículo. Que é uma ferramenta aonde ela já calcula os impostos das criptos que você, em tese, deve, sabe? Tipo assim, cara, que coisa absurda. Isso baseado no sistema de impostos dos Estados Unidos ou você configura qualquer um que você queira? Então, cara, aqui só fala que Paraná. Não. Um resumo tributário para cada jurisdição. Olha só. Que beleza, hein? Não, ridículo. Enfim, a alegação aqui, né, fala que 70% dos investidores nos Estados Unidos não sabem que transações on-chain são tributáveis. Aham, eu sei como é que é. Tipo assim, cara, é o que a gente tava falando, né, do dinheiro em casa. Pô, você tem um restaurante, você tá vendendo comida lá, e aí entrou R$ 500 hoje, que o pessoal pagou em dinheiro. Você vai declarar esses R$ 500? Você pagar imposto em cima desses R$ 500? Claro que Não vai. sei. É óbvio. Claro que vai. Você vai declarar tudo. E também vamos falar, né, cara? Existe até o ponto oposto disso, né, cara? Existem negócios que são feitos justamente para existir essa declaração, né? Que é a chamada lavagem de dinheiro, né? Você tem um dinheiro ilícito e você cria negócios assim para legitimar o seu dinheiro, né? Lógico, criminoso e tudo, mas a gente sabe que existem esses dois lados, né? Tanto a pessoa que para sobreviver muitas vezes no negócio, né? Para o negócio se tornar viável, precisa, por exemplo, que esses 300 desses 500 pessoas que te pagaram com dinheiro você esconda, né? Você sonegue, como também existem pessoas que recebem 200 pessoas pagando em dinheiro, mas declaram 500 pessoas porque elas precisam que esse dinheiro seja tributado para existir de uma forma lícita, né? É ilícito fazer isso, mas tentar dar validade jurídica para esse dinheiro. Então, são duas situações. Uma delas, ao meu ver, muito mais ilegal que a outra, né? Moralmente muito pior que a outra,
mas ambas que acontecem no mercado. Não tem, também não vamos fingir que nada existe, né? Não, com certeza existe, vai existir, mas assim, é aquela coisa, né? Da mesma forma que tem gente que usa isso para lavar dinheiro de, sei lá, tráfico de drogas. Tem gente que, cara, o mercadinho ali da regional, se ele não fizer isso, cara, ele não sobrevive, Uhum, entendeu? Então, assim, porra, tem os poréns, entendeu? com certeza. Enfim, aí a gente tem então só, né, esse detalhe, né, que foi essa nova coisa da MetaMask. Eu vejo isso com maus olhos, porque me mostra que é uma empresa, né, a MetaMask, a gente sabe que era super centralizada, que assim, eu estou preocupada em aprovar a regulação e tal, auxiliar o usuário e etc. Tá, beleza. Mas assim, isso deixa claro para mim que você está num nível de compliance que, assim, talvez você não Completamente entendeu. contra o ethos, né, da coisa. Exatamente. Você não entendeu para que a gente está usando o negócio, entendeu? Aí você começa a pensar, se a MetaMask, essa empresa que é centralizada, né, tá fornecendo eles não têm acesso à sua carteira, tá? Só para você saber. Mas se eles estão com esse negócio aí, né, de tipo assim, oferecer um serviço que vai pegar, contar tudo que você fez e não sei mais o que e tudo mais, cara, talvez não faça muito sentido você movimentar um dinheiro que você não quer declarar ali, entendeu? Porque eles estão criando um negócio que, porra, já tá, né, meio que te colocando. É igual aqueles negócios de declaração pré-preenchida, sabe? Assim, não, tipo assim, Uhum. aqui a gente já ajusta tudo pra declaração. For praga, não quero declarar nada, não, porra. Mas, né, enfim, mentira, claro que eu quero, né? Mas assim, é, é uma facilidade muito esquisita, né, cara? É É. muito, é muito contra o ethos de uma moeda que supostamente seria peer-to-peer e deveria servir única e exclusivamente para as pessoas transacionarem Não, mas a sem. MetaMask é do Ethereum, né? Então, assim, eu nem falo muito isso, né? Tem esse porém, né? Então, não. Eu não fico tão mexido com isso, sabe? Mas, cara, é a realidade, né? Infelizmente a gente está chegando nesse ponto. É uma coisa que vai agregar, né, na declaração do IR de 2025, né? Eu tenho certeza que você que nos ouve está 100%, né, de acordo com as suas obrigações tributárias. Alinhado. Parabéns. Parabéns, é muito importante, né, que você mantenha o sustento do nosso judiciário, né, das passagens dos nossos políticos, eles precisam disso, né, para exercer a democracia como você conhece. Muito importante. Com certeza. Vamos para a notícia do dia? Cara, vamos, deixa eu ir para outro. A notícia. A notícia tem mais regulamentação, mais burocracias, etc. Foi até bom porque eu citei eles, né, ao longo do episódio. A notícia diz que a CVM faz um alerta contra o mercado Bitcoin, a empresa, né? Mercado Bitcoin, Uhum. a corretora. E ameaça a corretora e funcionários de multa de até 100 mil reais por dia. Porque a corretora estava oferecendo contratos de investimentos que, na visão da CVM, eles não eram autorizados a oferecer. Então, enfim, eles estavam oferecendo alguns tokens lastreados em fluxos financeiros oriundos de direitos creditórios do Fundo de Investimento de Direitos de Crédito. Cara, é muita bolha dentro de bolha. É muita pirâmide que esse pessoal faz, cara. Puta. Cara, é Enfim, até confuso, cara. Era o quê? Era uma. ó, eles estavam ofertando Aham. a, o investimento em ativos digitais, ou seja, tokens, Uhum. lastreados em fluxos financeiros, oriundos de direitos creditórios, cedidos Nossa. pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Caraca. Show? Hey, there's a Enfim, bubble. exato.
Enfim, né? Mas também quem compra, porra, em corretora centralizada no Brasil, já sabe a minha opinião, né? Sabe que você tem mais que a gente, né? É. Se você sabe, por favor, comente abaixo. Enfim, a grande questão é que, Muito boa. desculpa, a CVM, então, ela emitiu, né, esse negócio e isso conecta com o que eu falei lá atrás, que só não é considerado investimento no estrangeiro aquilo que está em corretoras nacionais, como, por exemplo, o mercado Bitcoin, porque nela o Estado consegue atuar com facilidade. Eles conseguem bloquear, eles conseguem travar. Isso aí que você está vendo agora. Ele chegou, olhou, falou assim: ah, você não pode fazer isso não, senhor. Foda-se. Aí vai e corta. E se você não cortar, eu te multo. Entendeu como é que funciona? Por isso que o governo define, né, o que tem de investimento nessas empresas como algo no Brasil, né, em tese para te facilitar, e o que não está ali como no exterior, para te atrapalhar. Porque o objetivo é fazer com que você deixe o dinheiro no Brasil. Porque com dinheiro no Brasil, o Estado consegue fazer o quê? Tipo assim, mexer com você ou ameaçar alguma coisa ou outra, e por aí vai, né? Então, assim, essa que é a grande questão. E aqui você vê também, mais uma vez, né, a CVM podendo, né, porque ela pode, né, atuar em cima e acabar gerando esse tipo de coisa em cima das empresas privadas, que, mais uma vez, foi o que a gente falou, é uma dificuldade enorme de você criar alguma coisa, e quando você cria também, você tem nego caindo em cima. Ah, mas o que eles ofereciam era uma pirâmide. Beleza, que aprenda quem está comprando. É simples assim. Se você não faz um mínimo de análise para você entender o que você está comprando, não é o Estado que tem que ir lá e falar que você não pode comprar. Você tem que aprender. Você só aprende a usar de bicicleta caindo. Então, assim, minha Não, perspectiva, né? não o Estado regulamentando ciclovias. Exatamente. Aí você imagina se o Estado vira e fala assim: não, 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 olha só, é proibido você, com menos de 5 anos de idade, andar de bicicleta. Que absurdo. E se a criança cai? Puta que pariu, você imagina? Né? E é uma coisa muito viável de acontecer, assim, imaginando, né? Nem fala. As Pior que é pessoas mesmo. ainda baterem palma. Ué, com certeza. Nossa, que bom que eles fizeram isso, porque, né, meu menino com 4 anos de idade caiu, olha que, nossa, que absurdo, que Né? perigo, né? Os outros meninos de 4 anos que não andam de bicicleta porque o meu é um idiota. Exatamente. Cara, eu acho que aprender a não cair em golpes, né? É uma das coisas que a gente fala até no nosso risco de ruína, no nosso episódio, mas eu acho que faz parte do amadurecimento de todo o investidor, né? Pô, vou até citar um aqui que eu sou grato pelo fato de ter caído num golpe, que nós até entrevistamos aqui, né, da Truter, que caiu num golpe, né? E o Rossello caiu num golpe da Atlas Quantum e resolveu fazer uma solução não custodial para nunca mais as pessoas caírem num golpe. Então, às vezes as pessoas caírem num golpe é até bom para o ecossistema como um todo, porque vem uma resposta melhor do que viria, do que a resposta governamental, né? Que as pessoas nunca receberam. E a única coisa que apareceu foi uma CPI de criptomoedas que gerou um monte de regulamentação. Dentre essas, hoje você ser obrigado a preencher o seu ganho não realizado de criptomoeda. Olha a diferença de alguém do mercado que sofreu um golpe e a resposta estatal desse mesmo golpe, que gerou essa CPI, que gerou esse mundaréu de regulamentação e taxação que não te livrou dos golpes. A solução do Rossello te livra do golpe. Olha a diferença. Como o livre mercado é melhor em resolver questões que o próprio livre mercado criou. Acho que fica esse pensamento, né, da superioridade do livre mercado das soluções estatais.
nenhum dos dois devolveu o dinheiro, tudo bem, mas um te coloca numa situação não custodial, ou seja, ele te vende um serviço, te vende a criptomoeda não custodial, você não tem a custódia, né? Ele não tem a custódia na hora de te vender, e o Estado criou um monte de forma de você declarar e pagar um monte mais de imposto sem te devolver nada, sem incluir, por exemplo, as exchanges em sistemas garantidores de crédito, nada disso. É só taxação por hora. A gente entregou uma solução para isso, né? Nem, muito pelo contrário, não te incentiva a fazer autocustódia, que é algo que resolve o problema de você não cair em bolhas financeiras. Olha o absurdo que nós estamos vivendo e presenciando, né? E com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Lembra, se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e manda esse episódio para aquele seu amigo que está lá desesperado, declarando suas criptomoedas nos 300 novos campos de imposto de renda que o governo criou, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.